Veja o que dizem os integrantes de uma equipe após terminarem um jogo. A Mariana diz que fez 5,25 avos do total de pontos. O Gustavo diz que fez 12,30 avos do total de pontos. E a Aline fez 2/5 do total de pontos. Então, dentre esses integrantes, quais fizeram a mesma quantidade de pontos? Para eu descobrir quanto representa a fração 5,25, 12,30 e 2/5 em quantidades iguais, nós simplificamos essas frações. A Mariana fez 5,25. Então, simplificando a fração 5/25 avos, eu posso simplificá-las por 5, porque 5 é o maior divisor comum entre os dois números. Então, 5 dividido por 5 é 1 e 25 dividido por 5 é 5. Tornou irredutível. O Gustavo fez 12,30 avos. Então, 12 e 30 são números pares. Então, eu divido esses dois números por 2, porque todo número par é divisível por 2. 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. Mas aí ela não tornou irredutível. Ainda dá para ser simplificada. Por quanto? Por 3. Porque 6 divide por 3 e 15 também divide por 3. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Então, eu tenho a fração 2/5, que é igual à quantidade da Aline. Então, quais são as pessoas que fizeram a mesma quantidade de pontos? O Gustavo e a Aline. Ambos fizeram a mesma quantidade de pontos. Na letra B, sabendo que, ao todo, foram feitos 40 pontos, quantos pontos cada um desses integrantes fez? Eu quero saber quantos pontos fez a Mariana, quantos pontos fez o Gustavo e quantos pontos fez a Aline. A Mariana fez 5,25 avos dos 40 pontos. Então, como que eu descubro? Eu posso multiplicar o 5 por 40 e dividir o resultado por 25, ou eu posso dividir o 40 por 25 e o resultado multiplicar por 5. Eu vou multiplicar primeiro. Vou fazer 5 vezes 40 e o resultado eu vou dividir por 25. Então, 5 vezes 40 é 200. 200 dividido por 25 é 8. Então, a Mariana, ela fez 8 pontos. O Gustavo fez 12,30 avos dos 40. Então, vou fazer 12 vezes o 40. O resultado eu vou dividir por 30, que é o denominador. 12 vezes 40 é 480. 480 dividido pelo 30 é igual a 16. Quer dizer que o Gustavo fez 16 pontos. E a Aline? Quantos pontos a Aline fez? A Aline fez 2/5 de 40. Então, vamos lá. 2 vezes 40 dividido pelo 5. 2 vezes 40, 80. 80 dividido por 5 é igual a 16. Então, quantos pontos a Aline fez? 16 pontos. Na questão anterior, nós não descobrimos que o Gustavo e a Aline tinham feito a mesma quantidade? Então, tá aí. O Gustavo fez 16 pontos e a Aline também fez
16 pontos. E a Mariana? A Mariana fez 8 pontos. Então, dos 40, a quantidade que cada um fez. Na outra página, questão de número 3. Simplifique as frações até torná-las irredutíveis. O que são frações irredutíveis? São frações que foram simplificadas até não ter como mais simplificá-las. Como que nós fazemos para simplificar frações? Para simplificar frações, nós podemos utilizar dois métodos. Vou fazer os dois para explicar. Eu posso dividir numerador e denominador pelo maior divisor comum. Qual é o maior divisor de 8? 8. 32 divide por 8? Sim. Então, o maior divisor comum de 32 e 8 é 8. Eu vou dividir numerador e denominador por 8. 8 dividido por 8, 1. 32 dividido por 8, 4. Pronto, já encontrei a fração irredutível, fazendo pelo método do maior divisor comum, do 8 e 32. Ou eu posso também usar o 832 e fatorar ele por fatores primos. Eu vou simplificar fatorando pelos números primos, né? Números primos são quem? Os números que só dividem por um e por ele mesmo, que é o 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Como o 8 e o 32 são pares, eu divido por 2, porque todo número par divide por 2. Então, 8 dividido por 2, 4. 32 dividido por 2, 16. 16 e 4 ainda são pares, então continuo fazendo a divisão desses números por 2. 4 dividido por 2, 8. 16, desculpa, troquei aqui. 4 dividido por 2 é 2. 16 dividido por 2 é 8. Ainda são números pares, então eu posso continuar dividindo por 2. Eu vou dividir até não ter como mais dividir. 2 dividido por 2, 1. E 8 dividido por 2, 4. Viu que o resultado é o mesmo da anterior? Então, eu tenho esses dois métodos para se calcular a simplificação de uma fração. Pelo maior divisor comum ou dividindo pelos números primos. Na letra B, 15/45 avos. 15 é o menor dos números. Então, eu vou ver quem é o maior divisor de 15. 15. 45 divide por 15? Sim. 45 dividido por 15 é 3. Então, eu posso sim dividir esse número por 15. Numerador e denominador divididos por 15. 15 dividido por 15, 1. 45 por 15, 3. Ou eu posso utilizar o número 15/45 e simplificá-lo pelos números primos. 15/45 não é par, não posso começar a divisão por 2. Qual o próximo número primo? 3. 15/45 divide por 3? Sim. Então, eu vou dividir numerador e denominador dessa fração pelo 3. 15 dividido por 3, 5. 45 dividido por 3, 15. 5 e 15, ambos dividem por 5. Então, dividindo numerador e denominador por 5. 5 dividido por 5 é 1 e 15 dividido por 5 é 3. Pronto. Não é o mesmo valor que eu tinha encontrado anteriormente? Então, eu tenho essas duas maneiras de estar simplificando uma fração, pelo maior divisor comum ou dividindo esses números pelos números primos até não ter como mais ser simplificado. Na letra C, o 4 e o 26. Ambos são números pares. Números pares dividem por 2. Então, eu vou dividir esses dois números por 2.
4 dividido por 2, 2. 26 dividido por 2, 13. Observe que o número 2 e o número 3 são números primos, só dividem por ele mesmo, não é isso? Então, não tem como mais ser simplificada. Ela tornou irredutível. A letra D, 42/30, ambos são números pares, então divido os dois por 2. 42 dividido por 2, 21. 30 dividido por 2, 15. 21 e 15 não são pares. Divide por 3? Sim, os dois números são divisíveis por 3. Então, eu vou dividir numerador e denominador por 3. 21 dividido por 3, 7. 15 dividido por 3, 5. E essa fração tornou irredutível. Vamos para a questão de número 4. Na questão de número 4, o dominó é um jogo de mesa composto de 28 peças formadas com base nas combinações entre os números 0 a 6, 2 a 2. Combinação porque tem dois valores na mesma peça. Esses valores vai de 0 até 6. Usando a disposição dos pontos nas peças de dominó, podemos, dependendo da posição, considerar que formam frações, obtendo até 2 frações com base na mesma peça. Observe, essa peça aqui em cima ficou 5, embaixo ficou 4. Eu posso representar na forma de fração, 5 quartos. Mas eu peguei essa mesma peça e virei o contrário. O 4 ficou em cima e o 5 ficou embaixo. Então, eu posso representar essa peça com a fração 4/5. Na letra A, de maneira parecida, escreva a fração que pode ser obtida com a disposição de cada uma das peças dadas aqui, na posição apresentada. A letra A não, a primeira peça. O número de cima é 1, o de baixo é o 6. Então, eu posso representar na forma de fração 1/6. Já na segunda peça, o 6 está em cima. Embaixo, eu tenho 5. Então, eu posso representar na forma da fração 6/5. A terceira peça, em cima eu tenho 2, embaixo eu tenho 3. Então, a fração que eu posso representar essa peça é 2/3. E a última fração, a última peça, o 3 veio em cima e o 4 embaixo. Então, a fração é 3 quartos. Ok? Alguma dúvida até aí? Bom, na letra B, escreva 2 pares de frações equivalentes. São as frações que possuem números diferentes, mas que possuem a mesma parte do inteiro, que podem ser formadas com base nas peças de um jogo. Então, eu quero 2 pares diferentes, né, de frações equivalentes formadas pelas peças do jogo de dominó. Então, eu vou dar aqui alguma sugestão. Primeiro, se eu tiver 1 em cima e 2 embaixo, eu formo a fração meio. Qual é a fração equivalente, o meio, que eu posso formar com as peças de dominó? Pode ser 3/6, pode ser 2/4. É a sugestão de pares. Então, um par eu já tenho. Um outro par. Qual o outro par que eu poderia estar formando também? 3 e 2. Qual fração que eu poderia estar simplificando para o resultado ser 3 e 2? 6/4. Porque se eu simplificar a fração 6/4, também eu não vou encontrar 3 meios, né?
Então, essas são frações equivalentes. 2 pares de frações equivalentes. Na letra C, que fração relacionada com as peças do dominó representa o maior número? O maior número é o 6. E o menor? 0. Então, quais são as peças que eu poderia estar representando? O maior número e o menor número. 6 e 0. Bom, para representar o 6, eu tenho a peça 6 e 1. Por que é o 6 e 1? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. 6 dividido por 1 é 6. E fração indica divisão. Eu posso colocar 6 e 0? Não, porque não existe zero no denominador de uma fração. Tá? Aí, para eu representar o 0, 0 dividido por qualquer número é 0. Então, eu posso ter como opção a peça 0 e 1. Eu posso ter a opção 0 e 2, a opção 0 e 3, a opção 0 e 4, 0 e 5, 0 e 6. Então, eu tenho essas opções para representar o 0, tá? Porque 0 dividido por qualquer número, o resultado é 0, ok? Dando continuidade na letra D, desenhe as peças de dominó nas posições que não podem ser representadas com fração. Vocês lembram que eu falei que fração não pode ter denominador 0? Então, as peças representadas nessa forma aqui, elas não podem ser escritas na forma de fração. Por quê? Porque o 0 ficou para baixo. E não pode existir fração, não existe fração com denominador 0. Então, eu não posso representar essas peças na forma de fração, porque o 0 ficou para a parte de baixo, ok? Então, são 7 peças, né? São 7 peças que tem o 0, que não pode ser representadas com fração. É para vocês desenharem essas 7 peças do dominó. Ok? Então, dando continuidade na página 174. Na página 174, questão de número 5. Complete as igualdades com os números que as tornem verdadeiras. Bom, se são iguais essas frações, significa que essas frações são equivalentes. Essa fração tem a mesma quantidade do inteiro que essa e a mesma quantidade do inteiro que essa. Como que eu encontro frações equivalentes? Multiplicando ou dividindo. Então, tá. De 3 para 6, multiplicou por 2. Se multiplicou 3 por 2 para encontrar o 6, quer dizer que eu tenho que multiplicar o 7 também por 2. E 7 vezes 2 é 14. Para achar a terceira fração, o 7 foi multiplicado por quanto para encontrar o 21? Por 3. 7 vezes 3, 21. Então, isso significa que eu tenho que multiplicar o 3 também por 3. 3 vezes 3, 9. É o numerador da fração que eu estava procurando. Então, essas 3 frações são frações equivalentes e torna a igualdade verdadeira. Na letra B, a fração 20/32, primeira fração. Na segunda fração, o meu denominador é 16. 32 foi multiplicado ou dividido para dar 16? Dividido. Dividido por quanto? Por 2. Porque 32 dividido por 2 é 16. Então, para encontrar o 16, dividiu por 2. Significa que eu tenho que dividir o 20 também por 2. 20 dividido por 2, 10. Na terceira fração, de 20 para 5. De 20 para 5
foi dividido por quanto? Por 4. Porque 20 dividido por 4 é 5. Se dividir o numerador por 4, eu tenho que dividir também o denominador 32 por 4. 32 dividido por 4 é 8. Então, a minha fração é 5/8. A letra C. Na letra C, eu tenho a fração com numerador 2 e não tenho denominador. A fração do meio é 6/33. De 2 para 6. Multiplicou, dividiu? Multiplicou. Multiplicou por quanto? Por 3. 2 vezes 3, 6. Qual o número multiplicado por 3 que dá 33? O 11. 11 vezes 3, 33. 11 vezes quanto é 66? 11 vezes 6. Se o 11 foi multiplicado por 6, para encontrar o 66, significa que eu tenho que multiplicar o 2 também por 6. E 2 vezes 6, 12. É o numerador da minha fração. Na letra D. Na letra D, eu só tenho completa a última fração. Para encontrar a primeira fração, o 54 foi multiplicado ou dividido para encontrar o 9? Foi dividido. 54 dividido por quanto é 9? 6. Porque 9 vezes 6, 54. Se foi dividido 54 por 6, significa que para achar o numerador, eu tenho que dividir o 42 também por 6. E 42 dividido por 6 é 7. 7 vezes 6 não é 42? Então, pronto. A fração é 7/9. Agora, da primeira para a segunda fica mais fácil. 9 vezes quanto é 27? 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Então, significa que eu tenho que multiplicar o 7 também por 3. 7 vezes 3, 21. Ok? Achei o numerador da minha fração. Na letra E, 105 para 5, porque eu não tenho do meio. Mas na segunda fração, eu tenho o denominador. De 42 para 6, foi multiplicado ou dividido para achar o 6? 42 foi dividido, né? Ele é maior. Então, 42 foi dividido por quanto para achar o 6? 42 foi dividido por 7. Porque 42 dividido por 7 é 6. Se ele foi dividido por 7, eu tenho que dividir também o 105. E 105 dividido por 7 é 15. Ok? Bom, agora fica mais fácil aqui. Números menores, não é isso? De 15 para 5. Bom, 15 dividido por quanto é 5? Por 3. 5 vezes 3 não é 15? Então, se o 15 foi dividido por 3 para achar o 5, eu tenho que dividir também o 6. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, tá aí o meu denominador, 2. A letra F, na primeira fração, eu só tenho o denominador. 13 é menor do que 26, então quer dizer que o 13 foi multiplicado por um número para encontrar o 26. E 13 vezes quanto é igual a 26? 13 vezes 2. 13 vezes 2, 26. Se ele foi multiplicado por 2, qual o número multiplicado por 2 que dá 12? 6. 6 vezes 2, 12. 13 vezes 2, 27. Achei a minha primeira fração. Para achar a última fração, 6 para 18. 6 vezes quanto é 18? 6 vezes 3. Se o 6 é multiplicado por 3, eu tenho que multiplicar também o 13
por 3. 13 vezes 3, 39. É o denominador da minha fração.